Olá, consciências. Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui trazendo alguma coisa que possa ser útil para vocês e com a ajuda de Tom Campbell, minha grande teoria de tudo, My Big Toe, físico e especialista em consciência. E o que eu vou falar aqui com vocês hoje é sobre o efeito de tunelamento quântico, ok? Dentro do contexto das evidências de que a realidade é virtual. Eu vou explicar o tunelamento quântico, vou conversar um pouco de forma simples, claro, né? Como eu sempre tento trazer para vocês aqui, e dentro desse contexto de que o tunelamento quântico é mais uma evidência de que a realidade é virtual, o que é programada, que é digital, o que é renderizada e não material, ok? Mas eu vou dar para vocês também a visão da física mais formal, mais clássica, ou mais materialista, para sabermos do que estamos falando aqui. E também, dentro desse contexto, explicar por que isso é uma pista e que a realidade é virtual, ok? Como vários dos efeitos, se não todos, da física quântica, da relatividade e vários outros paradoxos que aparecem, nos surpreendem a todo momento, são todos eles evidências de que a realidade é virtual e que ela pode facilmente ser explicada dessa forma. Em especial, se essa realidade, essa física digital do Tom Campbell, que é baseada em consciência, ok? Então, espero que esse complemento de informação seja útil para vocês, ok? Então, vamos lá, tunelamento quântico, tá? É um nome bonito, claro, como sempre, para algo que os físicos materialistas não sabem como se passa, ok? Não sabem a causa, a origem, o funcionamento. Eles sabem explicar como aquilo ocorre, os efeitos gerais daquilo, conseguem colocar esses efeitos em prática, em inventos, né, práticos que dão resultado, né, mas não tem a menor noção de onde que eles surgem, como e nem porquê. Né? E na maior parte dos casos, não se esforçam para explicar isso porque acabam perdidos, porque não tem a menor chance, nunca encontram a explicação, partindo de um pressuposto materialista. Partindo do pressuposto materialista, parece mágica, então eles nem discutem, né? Cala a boca e calcula, como disse um deles. Né? Não é para levantar confusões a respeito de por que isso acontece, porque acaba virando filosófico, né? O negócio. Para um cientista materialista, a filosofia é a última coisa que ele quer ouvir e ter como fundamento para qualquer análise que ele está fazendo. Né? Ele não percebe, né? Ele se distancia das possíveis respostas que ele poderia encontrar, que não contam com o fato do dogma das coisas serem materiais, como uma possibilidade de resposta. Aí ele fica fora do espaço das soluções e nunca as encontra. Né? O mecanismo acaba sendo esse. O dogma, né? O fato de não usar uma mente aberta para estudar todas as possibilidades, né? O dogma impede isso e acaba impedindo que a solução seja encontrada. Então, eu vou ler um trechinho breve de um sumário que eu fiz sobre a visão, né, da física quântica, da física tradicional sobre o tunelamento, bem curtinho, só para ser fiel ao que eles costumam dizer aí a respeito disso. Então, o tunelamento quântico ou efeito túnel é um fenômeno da mecânica quântica no qual as partículas podem transpor um estado de energia classicamente proibido. Então, é algo que a física, que os cálculos diriam que é impossível de fazer e que acaba acontecendo, ok? Isto é, uma partícula pode escapar de regiões cercadas por barreiras potenciais, mesmo se sua energia cinética for menor que a energia potencial da barreira. Parece linguagem de advogado que a gente nunca entende. Né? Ele está falando, no fundo, aqui, que mesmo que uma partícula esteja cercada por barreiras físicas ou eletromagnéticas, que normalmente seriam consideradas impossíveis da partícula atravessar, porque ela não tem energia suficiente para fazer isso, ela acaba aparecendo do outro lado da barreira. Então, é mágica, é pura mágica. Do ponto de vista dogmático, materialista, o que esse efeito de tunelamento faz é mágico.
É quase como se fosse um teletransporte. A partícula está do lado de dentro e de repente ela aparece do lado de fora da garrafa. Vamos dizer que é uma partícula de gás num botijão de gás. De repente, uma partícula aparece. São poucas, por isso a gente não corre risco com isso. Mas o risco dela aparecer do lado de fora existe e ocorre. Tá? E a física comprova. Existem muitos exemplos de aplicações, para vocês perceberem quão real isto é, para os quais o tunelamento tem extrema importância. Decaimento radioativo alfa. Decaimento é quando um material radioativo como urânio, por exemplo, vai perdendo partículas como que se evaporam, e vão saindo e vão irradiando. A fusão nuclear, quando dois materiais diferentes, duas partículas, se unem para formar uma maior. É a fusão nuclear. É o que ocorre dentro do Sol, onde duas partículas de hidrogênio viram hélio, por exemplo. Existem impactos nas memórias flash. As memórias flash, esses cartãozinhos de memória que existem hoje, eles foram confeccionados com base nas propriedades do tunelamento quântico. Okay? Se não existisse o tunelamento quântico, não seria possível fabricar esses cartões flash, essas memórias. No diodo de túnel e no microscópio de corrente de tunelamento. Então tem microscópio eletrônico que também usa essas propriedades para poder gerar imagens daquelas coisinhas muito pequenas, microscópios eletrônicos, super potentes. Então, é um efeito mais que comprovado a sua existência, o seu funcionamento, porém, calcula-se, existem cálculos, o próprio Schrödinger contribuiu para o cálculo disso, mas das probabilidades onde aquilo vai acontecer, em que quantidade, como e quando, mas sem um real entendimento de porquê, porque considera a realidade material. A partícula material não pode atravessar uma barreira material ou eletromagnética, se não tiver energia suficiente para isso. Então, o tunelamento quântico foi desenvolvido a partir do estudo da própria radioatividade e teve impulso em meio ao crescente sucesso da mecânica quântica, do início do século até o terceiro quarto do século, vamos dizer, anos 50, 60 e 70. E renderam à física 5 prêmios Nobel, nada menos do que 5 prêmios Nobel de pessoas que estudaram esses efeitos do tunelamento, ok? E resultados ligados a ele. Então, em 1927, Friedrich Hund foi o primeiro a tomar nota da existência do efeito túnel. George Gamow, em 1928, resolveu a teoria de decaimento alfa de um núcleo via tunelamento com a ajuda da matemática de Nikolai Konchin. Max Born, é um nome bem famoso, desenvolveu a teoria do tunelamento, percebendo-a como uma consequência da mecânica quântica. Os físicos Leo Szilard, Ivar Giaever e Brian Josephson descobriram, respectivamente, o tunelamento de elétrons em semicondutores, supercondutores e a supercorrente através de junções de supercondutores. Um outro efeito... Bom, então assim, não tem a menor dúvida de que o efeito de tunelamento quântico, que é uma coisa mágica, onde uma partícula desaparece de um lugar, supostamente, e aparece fora do lugar onde ela deveria estar guardada ali, tipo um botijão de gás, tem partículas de gás lá dentro e de repente uma aparece fora. Então isso é extremamente possível, ocorre, está documentado por efeitos, inclusive, pasme, o Sol e as estrelas não existiriam e não funcionariam e, portanto, não existiria vida na Terra se não fosse esse efeito. Esse efeito é que garante as trocas de energia e deslocamento das partículas dentro do Sol que permitem a fusão nuclear, que eu citei aí, inclusive, dos núcleos de hidrogênio se unindo para formar núcleos de hélio. Okay? Então, assim, é um efeito mais que comprovado. Você não precisa saber nada disso, eu estou descrevendo apenas para que tenha uma compreensão maior de que é um efeito real, que a física tradicional não sabe explicar a fonte e o mecanismo, mas ela explica que partículas estatisticamente contidas dentro de uma área podem aparecer fora daquela área, atravessando barreiras quase como se fosse mágica, porque não tinham outra explicação, ou se teletransportando. Então eles criaram essa ideia do tunelamento. O que é o tunelamento? Por que chamaram de túnel? Então, eu tenho um artigo no site
que eu recomendo que seja lido também, né, porque está inclusive algum desse material que eu li para vocês aqui, e tem toda a explicação do racional de por que a física digital de MyBigTool explica isso, como é que explica e por quê, ok? Fica super simples, tem imagens que vão facilitar a sua compreensão. Uma delas é uma imagem clássica de um vale, né, fundo, com um morro lateral aqui, e tem uma pedra no fundo do vale. Então aquela pedra, para ela subir esse morro e descer do outro lado, ela precisa de energia. Foi o que foi dito aqui em cima, energia potencial. Precisa transformar a energia cinética em movimento, subir o morro, transformar em energia potencial suficiente para ultrapassar a barreira do morro. Só que na mágica que se descobriu da física quântica aqui, é como se a pedra que está presa entre duas montanhas, num vale aqui, ela descobrisse um túnel mágico inclinado para baixo que a deixasse passar, né? Então ela está aqui e de repente ela aparece do outro lado da montanha. Então, isso não ocorre na prática, isso é uma metáfora dos cientistas para descrever que é como se a partícula passasse por algum túnel mágico, que aparecesse, a partícula passasse e depois o túnel desaparecesse. Ou que ela se teletransportasse de um lado para outro, como ocorre em Jornada nas Estrelas. Desaparece aqui e aparece ali. Tá? Então, é um efeito, para todos os efeitos da materialidade, né, do paradoxo materialista, é um efeito mágico, com a maioria dos efeitos da física quântica, ok? Então, e entenda-se, toda vez que você fala de física quântica, as explicações em termos de equações, não de mecanismo real, mas de equações para descreverem os efeitos disso tudo, elas sempre trabalham com estatística, ok? Então, as equações do Schrödinger prevê que, dada uma massa de matéria gasosa qualquer, presa dentro, por exemplo, né, de qualquer matéria, qualquer partícula, presa dentro de uma barreira, tipo uma vasilha qualquer, né, um botijão, existe uma probabilidade de que em algum momento, determinada quantidade, dado tanto tempo passado, estas partículas dali de dentro, que deveriam estar 100% ali, acabem aparecendo fora do lado externo da barreira, do lado de fora do tambor, por assim dizer, né? Então, isso está calculado e descrito em termos de probabilidades, né? Só que a ciência materialista não deveria ser probabilística, né? Se a matéria é matéria e ela está dentro de um tambor, ela devia ficar lá dentro, não devia sair dali. E o Sol não ia funcionar, e nós não íamos ter vida na Terra, né, se a descrição materialista fosse verdadeira, né? Então, por isso que se saiu utilizando essas equações probabilísticas da física quântica para tentar calcular como que isso funciona e usar este efeito na prática, por exemplo, no microscópio eletrônico e nos cartões de memória flash, ok? Porém, isso não explica como, mas quem explica tudo isso, agora eu vou mudar para a física digital de MyBigTool, de Tom Campbell, que é baseada em consciência e considera que a consciência é digital, que lida com informação e com estatística, né? E que evolui, né? Então são dois pressupostos básicos de MyBigTool, que existe uma consciência e que ela evolui, né? E ela evolui de forma digital, ela começa desenvolvendo os bits, né, de zeros e uns, fazendo combinações e criando tudo o resto a partir de informação, inclusive o que parece ser matéria nesta realidade que parece ser material, ok? Então, quando você considera que a realidade é virtual, fica tudo mais bem explicado, porque a realidade virtual é construída com base estatística, né? Se você vai construir uma simulação de uma realidade como essa, de um tambor que contém determinado gás, então vai existir uma probabilidade, uma curva de probabilidade que vai estar sendo usada para descrever mais ou menos, né, descrever estatisticamente, estatística não é certeza, é baseada em incerteza e em probabilidades, né? Então vai ter uma curva dizendo aonde que essas partículas estão, que é usada para gerar a realidade. É assim que a fonte, baseada em informação e estatística, gera a realidade. Então, o que parece ser realidade está baseado numa curva estatística. E por isso que a estatística serve para descrever a realidade, né? Esse
é de forma grosseira, né? O Tom talvez explicasse isso melhor, mas na forma mais simples possível, se ele precisasse aprofundar mais, mas de uma forma mais simples, né? Que seja útil e prática para a gente, não leve 10 anos, né? É isso. Então existe uma curva estatística, vamos dizer, por exemplo, a curva de sino, e essa curva de sino, sim, diz que 99,999% das partículas vão estar dentro do botijão de gás. Então, quando alguém mexer no botijão de gás, ele vai ser renderizado e 99,99% das partículas vão estar lá dentro, né? Mas existe aqueles rabinhos da curva de sino, por exemplo, né? Supondo normal, aí apenas para o exemplo, onde existe pequena probabilidade, 0,0000001, de ter partículas de gás do lado de fora. E se essa botijão de gás estiver sob pressão suficiente, tiver uma quantidade de gás grande o suficiente, né, essas partículas, essas probabilidades pequenas acabam gerando uma quantidade maior de partículas. Mas, independente de ser qualquer quantidade, existe sempre uma probabilidade. E quanto maior a quantidade provavelmente contida ali dentro, também maior a quantidade provavelmente caindo do lado de fora, porque é tudo diretamente proporcional, ok? Então, o que essa distribuição estatística faz? Ela, quando você vai usar o tambor, ela materializa para você o tambor, né, renderiza com a maior parte das partículas, 99,999%, caindo lá dentro do tambor. Né? Isso está sendo renderizado, a imagem está sendo criada para você. E você atua como se tudo aquilo fosse material e real. E, na prática, é o que a nossa percepção indica e é assim que essa realidade funciona. Essa realidade é tão real como qualquer outra, e tão real quanto possível. Tá? Ela só é construída por informação. Por isso, né, baseada neste caso, é renderizada com base em curvas estatísticas. Né? E aí, naquela parte baixa da curva, né, algumas daquelas partículas vão ser materializadas do lado de fora. Então tenha certeza que um tambor dentro da sua casa, né, de gás, mais dia menos dia, alguma partícula não escapa por vazamento, ela escapa por geração da realidade. Algumas partículas vão aparecer do lado de fora. Não é nada para deixar você assustado. É uma partícula a cada, não sei te dizer o cálculo, mas sei lá, a cada ano, a cada 10 anos, a cada milhão de anos, então não é, a probabilidade é baixa, mas ocorre, mas é baixa. Então não é nada que vá pegar fogo, incendiar ou explodir, é diferente de um vazamento de gás que vaza uma quantidade grande e que gera um risco para você. Agora, a realidade é construída de forma segura. Então esse risco é tão minúsculo que ele praticamente inexiste. Não existe risco em função da renderização da realidade, ok? Mas existe essas partículas, né? E você imagina no Sol, com aquelas, o Sol, sei lá quantos bilhões de vezes maior que a Terra, com aquela massa de gases lá dentro. Então essas partículas constantemente elas aparecem aqui e ali, e isso é uma quantidade enorme, e é por isso que o Sol funciona, queima, né? E manda energia para nós, né? Porque a quantidade total de partículas lá é extremamente grande. Então, por mais baixas as probabilidades, o tunelamento ocorre e gera o efeito do funcionamento do Sol, ok? Um deles, não é o único, tá? Agora, aqui em casa, no seu botijão de gás, o risco é pequeno. Então, o risco inexiste por esse fator. Existe um risco de problemas na fabricação do botijão de gás, defeito é outra história. O tunelamento, né, a fuga por criação da realidade, num botijão de gás, ela é tão microscópica que na prática não existe para você, ok? Mas ainda assim pode acontecer e eventualmente acontece, mas não gerando nenhum risco, né? Vamos deixar de lado para que ninguém se assuste com isso. É negligível, né? É uma chance em bilhões de chances de uma partícula aparecer fora, e quando ela aparece ela está sozinha e não dá em nada, ela sai por aí e vai embora, né? Não gera uma quantidade, não é como se um vazamento de gás ocorresse. Desculpa eu insistir nisso, mas eu sei que muitas pessoas é capaz de se assustarem e não quererem mais um botijão dentro de casa, então não tem nada a ver. Não. Cuide bem do botijão de gás, porque ele pode ter defeitos, né, se você danificá-lo. De outra forma, não é a realidade virtual que vai te causar esse risco, ok? Então, não sei se você entendeu ou não, mas resumindo a ópera, né, o que foi explicado de forma, na minha melhor forma possível, né? Então,
estatisticamente existe probabilidade dessas partículas serem renderizadas fora. Então, mais cedo ou mais tarde isso ocorre. E é isso que gera o efeito de tunelamento, que é chamado de tunelamento como uma metáfora de algo que não é entendido o funcionamento. O funcionamento é isso que eu estou explicando para vocês. O dia que o cara aceitar a física digital, como muitos aceitam, para ele fica transparente como é que isso funciona e o mistério desaparece, porque não é nenhuma mágica, é estatística, ponto, acabou, informação e estatística. A realidade é renderizada a partir de curvas estatísticas, ok? Isso não deveria causar surpresa para quem entende. Para quem não entende, né? E naquela época nem existia física digital, quando criaram a mecânica quântica, e não tinham explicações razoáveis, inteligíveis, para a forma como esses fenômenos ocorriam. Então, como eu comecei, né, o que eu quis reforçar aqui, e isso vai no título desse vídeo, né, além do artigo que está no site explicando o tunelamento, né, que eu vou incluir este vídeo lá também, provavelmente, o tunelamento né, a metáfora do tunelamento como descrita pela física tradicional, a física quântica, materialista, né, tanto quanto uma física quântica possa ser, mas partindo de paradoxos, de pressupostos materialistas, ela não explica, mas a física digital explica, né, e acaba sendo então uma evidência. Essa paradoxo de coisas desaparecendo de um lugar e aparecendo em outro é uma pista gigantesca de que a realidade é informação, porque se a realidade é informação, está tudo funcionando como previsto, né? A física digital prevê isto. Então, o fato dessas partículas desaparecerem aqui, aparecerem ali, é uma pista gigantesca, enorme, de que a realidade é digital, e não que a realidade é material, né? É que a realidade é digital. Então, como se dizia antigamente na escola, quando terminava um teorema, como queríamos demonstrar, né? É isso que eu queria chegar com o conteúdo principal, além do entendimento do que é o tunelamento, que é uma metáfora, é o nome metáfora dado pela física por conta da metáfora que eles encontraram para explicar isso, né? Você tem um morro, então aparece um túnel e a pedra sai e aparece do outro lado. Mágica. Na prática, a mecânica quântica é a física da mágica, né? Porque não tem explicação para nada, só sabe que acontece e constata. E a física digital explica tudo isso com facilidade, porque parte já do pressuposto de que a realidade é informação. Então acaba sendo que os problemas da física quântica, as dificuldades como o tunelamento e a dupla fenda, são pistas fortíssimas de que a realidade é digital, como queríamos demonstrar, ok? Espero que esse vídeo seja útil. E qual que é a vantagem de tudo isso para você? Né? É a compreensão de que a realidade é algo muito mais leve, né? Ela não é pesada, ela não é material. Então, que as coisas aconteçam como acontecem, que você possa ter impacto nelas, fica mais evidente se ela não é sólida, né? Se ela é algo criado como informação, é muito mais fácil de você co-criar, de você influenciar, e ela se torna mais leve, porque ela não é pesada, material, né? Então isso ajuda a diminuir as barreiras que a gente tem, né? Principalmente quem é racional como eu, para compreender esses mecanismos, desses fenômenos que dão a volta aí por conta desses conceitos que muitas vezes são chamados de quânticos de uma forma mágica, porque também ninguém sabe como acontece, ok? Então é isso, a realidade fica mais leve. Então, agora você vai falar, a realidade é virtual, não acredito nisso. Então tá bom, eu estou te fornecendo provas a cada vídeo deste. Não são provas, são evidências de que a realidade sendo explicada como virtual e funcionando assim, e ela claramente deixa várias pistas pelo caminho, várias evidências, essas evidências apontam na direção da realidade como virtual, né? Na direção da física digital e não da física materialista, com dogma materialista. Tá bom? Então, obrigado aí pela paciência, espero que o vídeo ajude. E para mais informações, inclusive com imagens que facilitem a compreensão dessa metáfora do tunelamento, dê uma olhadinha no artigo do site, ok? Que eu vou deixar o link aqui amarrado com o vídeo.